todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Bem, e hoje vamos falar dos bens, dos indicadores substitutos. Falámos dos complementares, semi-complementares, que até se podem colocar de parte alguns deles e tornarem-se substitutos, isto porque não têm utilidade nenhuma, outros têm alguma. Ao fim e ao cabo falamos de bens diferenciados ou indiferenciados. Vamos lá então pôr as mãos na massa e na semana passada vimos estes, portanto no caso do Stochastic RSI, o ATR, vimos também a utilidade das médias móveis, que acabámos por prescindir dela. Bem, e hoje vamos falar de um indicador que eu irei dedicar a alguns vídeos ainda lá mais para a frente sobre o mesmo, porque sobre o mesmo existe uma ciência toda por detrás que merece algum detalhe. É um dos indicadores mais conhecidos, estou a falar de Fibonacci. Fibonacci, como sabem, foi um matemático responsável pela introdução do zero na numerologia árabe, neste caso no tempo da época medieval, ali entre 1170 e 1210, mais coisa, menos coisa, e a grande verdade é que os cálculos dele ainda hoje são utilizados para explicar muitos outros fenómenos, como até o desenvolvimento da própria natureza. Nós já vamos agora aqui ver. Bem, entretanto eu já tenho aqui os pontos pivô, vamos aqui pôr só para não nos esquecermos. Bem, foi aqui que recomeçámos, foi aqui que vimos toda esta descendente, que depois daqui é que nós tomámos a decisão. Bem, até aqui há umas semanas eu continuava a mostrar os vídeos com base nestes movimentos, porque a verdade é que eu comecei a gravar estes vídeos há 6 meses atrás, ou mais, já tem mais de 6 meses, e a verdade é que o mercado entretanto moveu-se. Cada uma destas figuras é uma semana e o mercado agora está aqui. Pronto, está agora aqui nestes níveis. Bem, e aquilo que nós queremos ver no vídeo de hoje é qual é que é a utilidade desta ferramenta, que eu não vou explorá-la, mas que vocês já sabem. Vamos primeiro falar aqui do Fibonacci no que respeita a retrocessos. Portanto, no que respeita a retrocessos, por exemplo, o que é que o Fibonacci nos diz? Vamos aqui buscá-lo, a Fibonacci de retrocesso, vamos buscar aqui este ponto, aqui de maio, vamos pôr aqui, desde este impulso, talvez, aqui. Desde este impulso, pronto, aqui até este máximo, ok? Até este máximo. O que é que nós verificamos aqui? Ora bem, desde este impulso, porque este impulso? Bem, porque há aqui um movimento, vamos aqui tirar destaque agora aos pontos pivô, há aqui um movimento, depois há uma ligeira correção, há outro movimento de uma ligeira correção, há outro movimento de uma ligeira correção e depois sim que há aqui um movimento bastante grande. Pronto, há aqui um movimento bastante grande, eu até vou fazer uma coisa, eu vou retirar para já os pontos pivô, só para não gerar confusão. Bem, desde este mínimo aqui, onde é que retrocedeu o ponto desde este máximo até aqui? Portanto, vamos pôr o máximo até este aqui, que vai dar ao mesmo porque é paralelo a este, mas desde este mínimo foi onde se deu um grande impulso até este máximo, o preço depois retrocedeu até o máximo, veja-se, de 50%. Portanto, quando se retrocede 23%, não cabe aqui hoje a sessão de hoje explicar isto, mas quando retrocede 23%, não é nada, não é sequer conhecer, é um género, nem sequer é uma distribuição, é um alívio. A 38% já é uma distribuição, a 50% já está aqui perto, já é considerado saudável o mercado retroceder 50% para ganhar forças e voltar a subir, 61% já é uma correção, 78% já é uma correção considerável, ok? Mas também aceitável, e normalmente a mesma deve-se aos primeiros sinais de perda de força, ou então a ganhar um forte impulso para cima. Por exemplo, não é um tema, eu também irei fazer vídeos sobre Elliott, mas segundo Elliott, a primeira onda de impulso, a reação à primeira onda de impulso, tem uma correção entre 74%, 76% a 78%, por norma, ok? Sempre cumpre, já estudei isso? Não. Mas a verdade é que está nos livros, por ele foi estudada naquele então assim. Bem, mas não interessa, não é disso, estamos aqui a falar e depois eu tenho esta mania de me dispersar, mas a verdade é que, veja-se, o que nós queremos aqui constatar é isto. Bem, ele aqui corrigiu 50%. Vamos marcar aqui um nível, vamos marcar este nível aqui, ok? Olha, eu vou-lhe pôr aqui uma linha amarela, ok? Bem, depois disso, o preço
vamos lhe marcar aqui outra vez o início do seu impulso e vamos lhe pôr outra vez então aqui desde este mínimo, ok? E vamos pôr aqui até este máximo. E repare-se que até este máximo aqui, desde este mínimo até este máximo, o mercado corrige 38. Reparem que há aqui uma certa utilidade nesta ferramenta que não é para o vídeo de hoje, mas onde se percebe que esta ferramenta nos diz, de alguma forma, onde é que está pontos de suporte e, de facto, ela matematicamente tem aqui a sua utilidade. Então, vamos também marcar este nível, porque senão ficávamos aqui com linhas sobrepostas, ou seja, reparem, eu vou fazer isto novamente, ficávamos aqui com isto, depois esta em cima desta, depois esta em cima desta, a coisa fica confusa e não é isso que vocês querem, não é? Pronto, agora vamos levar este mínimo, este fica aqui, não é este que eu quero levar, é este, eu vou levar este mínimo para aqui e agora vou levar para o próximo máximo. E onde é que ele se situa? A correção nos 78.6. Reparem que disse há pouco que é aqui ou uma perda de força, é já sinal de perda de força porque está a ser superior à média, mas cumpre quase milimetricamente também com a média. Isto é curioso, não é? Não, isto é matemática, isto está comprovado, ok? Bem, ok. Vamos continuar. Marcamos. Vamos marcar então, lá está, a tendência desta linha sair daqui, ok? Que eu pego cedo mal, e agora aqui até este máximo, ok? E corrigiu também 78,6. Epá, quem não conheça isto, esteja a ver isto pela primeira vez, vai dizer que está aqui a fórmula para tudo. Eu posso dizer que é uma das ferramentas que eu mais utilizo, ok? Bem, tem muita fiabilidade. A gente não acredita nelas, assim como a gente não acredita no Pai Natal e no Coelho da Páscoa, e pronto, eu não vou dizer se acredita ou não, porque não é esse o tema deste vídeo. Bem, a verdade, todos sabemos que o Pai Natal foi inventado, foi uma das melhores estratégias de marketing da Coca-Cola, mas não vamos falar sobre isso, ok? Bem, vamos lá então. Então já temos aqui os pontos de Fibonacci, ok? Bem, então agora vamos lhe pôr os pontos pivô. E a nossa pergunta é, faz-nos falta os pontos pivô? Faria falta os pontos pivô? Pontos pivô, está aqui, ok? Pronto. Bem, o que é que os pontos pivô nos disseram comparativamente ao Fibonacci, ao retrocesso de Fibonacci? O retrocesso diz-nos onde é que há uns pontos de suporte, mas reparem que agora vamos ver que temos aqui, basta fazer assim, que o ponto de suporte Fibonacci está ligeiramente abaixo da primeira resistência, mas muito acima da segunda. Aqui também está ligeiramente abaixo desta primeira resistência, mas muito acima da segunda. Mas como é aqui que marcou, está também abaixo da primeira, mas um pouco acima da segunda. Já aqui está ligeiramente abaixo da primeira, mas acima da segunda. Ligeiramente abaixo da primeira e acima da segunda. Basicamente, os pontos pivô, comparativamente a Fibonacci, Fibonacci tem uma utilidade tremenda, como acabaram de ver, para nos mostrar que há ali uns níveis de onde matematicamente o preço tende a mostrar um suporte. Falarei em vídeos mais adiante sobre a utilidade de Fibonacci no que respeita a que quando sobrepassam estes níveis, o que é que isso representa, ok? Mas a grande verdade, e eu posso-vos dar aqui um exemplo, fazendo Fibonacci ao contrário, se eu fizer daqui até aqui, diz-me onde estão os níveis dos objetivos. Vejam, o primeiro objetivo que o cumpriu aqui quase milimetricamente, vejam, não foi? Nesta vela semanal. Depois o segundo objetivo até o passou, mas o último objetivo está aqui muito perto dos máximos conquistados. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, não me quero aqui entusiasmar. Aquilo que eu quero dizer é que para a estratégia que por nós foi utilizada, vamos dizer que apenas nos diz, serve aqui de alguma complementaridade, mas para o que nós queremos é saber que a partir de dada altura os máximos e os mínimos são sempre crescentes. Então, Fibonacci em retrocesso não nos dá aqui, portanto, a pergunta é, resultaram mais eficazes aqui no retrocesso ou menos eficientes?
O que é que eu quero dizer com mais eficazes ou menos eficientes? Não foram mais eficazes porque não demonstraram os primeiros suportes, estão depois dos primeiros suportes. No que é que eu quero dizer em serem menos eficientes? Menos ineficientes porque não procuram um objetivo. Os objetivos é para as projeções, não é para os retrocessos. E nas projeções, no aumento da rendibilidade, é que nós podemos falar de eficiência, ok? Pronto, este era um exemplo que eu tinha para Fibonacci, aqui com respeito aos retrocessos. Mas também tenho aqui um exemplo, e vou aqui buscar o exemplo, por exemplo, para as projeções. Bem, para as projeções, novamente vamos pôr aqui a linha, ok? Novamente vamos aqui pôr a linha e vamos aqui pôr os sinais idênticos ao das projeções. Portanto, vamos aqui primeiro, aliás, vou fazer o mesmo exercício onde eu vou tirar novamente os pontos pivô e vamos lá aqui fazer aqui as nossas projeções. As projeções vamos aqui pescar, podíamos fazer como eu fiz há pouco, mas agora aqui eu vou usar esta função que é a expansão. Ok? E a expansão cinge-se no quê? Cinge-se em eu basicamente pegar neste nível aqui mínimo, por exemplo, encostá-lo aqui ao máximo e trazê-lo até cá abaixo. E dizer que onde está um objetivo e um segundo objetivo. Eu poderia o fazer desde aqui também. Mas porquê é que eu não estou a fazer desde aqui? Porque se os pontos pivô os analisamos semanalmente e o ponto pivô da semana seguinte depende do movimento da semana anterior, já sabem, o ponto pivô abre na semana seguinte com base no preço médio estipulado sobre o preço de máximo, mínimo e fecho, dividido por 3 dos movimentos anteriores. Daí nasce esta média, ok? Um outro ponto que nós podemos, por exemplo, buscar é precisamente a partir daqui. Vamos, por exemplo, buscar aqui outra projeção, outra expansão e vamos lhe pôr desde este mínimo a este, desde este máximo a este mínimo, ok? Desde aqui da rampa de lançamento, da saída outra vez aqui desta zona. Repare-se que ele foi dar aqui basicamente muito perto dos seus máximos, ok? Já foi muito para além, em termos de eficiência está-nos a dar uma projeção de muito mais longo prazo, mas os pontos pivô em gráfico semanal é para analisar semanalmente e agora vamos pôr aqui outra vez os pontos pivô, cá está ele, vou-lhe dar aqui só protagonismo, este é suficiente. Bem, e aquilo que nós constatamos aqui em relação aos pontos pivô, aquilo que nós constatamos é que os seus próximos não nos dão quais é que são, qual é que foi a nossa metodologia. A nossa metodologia foi que nós procuramos níveis objetivos para os próximos movimentos. Os gráficos semanais dão-nos esses níveis objetivos paulatinamente, semana a semana, e os pontos pivô dão-nos uma utilidade para mais longo prazo. Dão-nos aqui uma primeira projeção, uma segunda projeção, dão-nos aqui uma terceira projeção, ok? E portanto para mais longo prazo. Enquanto que os pontos pivô nos dão semanalmente, vamos acompanhando, lá está, semana a semana. Eu já disse várias vezes que um gráfico semanal é para que seja verificada a nossa posição semana a semana, avaliemos o nosso posicionamento em intenções semana a semana. No caso dos pontos pivô, esta utilidade estende-se muito para o longo prazo e vamos dizer que não é aquilo que nós praticamente queremos procurar, não é esse o nosso objetivo, portanto eu diria que é um bem substituível na medida em que nos dá uma informação que nós ainda não precisamos porque nós queremos fazer a nossa avaliação semana a semana. Bem, o último exemplo que eu tenho para dar em relação aqui aos bens substitutos é um que também tem alguma complementaridade, que se repete um pouco aqui com as bandas Bollinger, mas vamos lá aqui pôr outra vez, já agora, eu já devia ter isto aqui, sabemos que é a partir daqui que sai o nosso posicionamento, sabemos que o nosso posicionamento com base neste modelo que foi testado e simulado é entrar sempre que o ponto pivô na semana seguinte é ascendente com relação ao ponto pivô anterior, há um posicionamento logo nesse
primeiro movimento, que corresponde a uma segunda-feira, ok? E dá-nos aqui um objetivo. Bem, as bandas Bollinger têm aqui algum modelo de repetição. Vamos cá buscar as bandas Bollinger. Bandas Bollinger, BB. Bem, eu vou relembrar, está no meu canal, retrocedam e vejam o que é que fazem as bandas Bollinger. As bandas Bollinger medem a volatilidade, daí que menos volatilidade, menos a estrada mais estreitinha, mais volatilidade, a estrada mais ampla, porque o preço circula com mais velocidade, volatilidade é a velocidade. As bandas Bollinger é como um bem complementar ou repetitivo do ATR, Average to Range, mas aqui mostra-nos, aparecem em cima do preço, ok? Aparecem em cima do preço. As bandas Bollinger também nos dão aqui um efeito da média móvel, só que esta média móvel, vamos ver, é referente ao período de 20 e nós vimos no exemplo dos vídeos anteriores em relação à média de 30, ok? Bem, as bandas Bollinger dão-nos aqui um movimento também repetido com base aos pontos pivô, algo muito semelhante, eu até vou tirar agora esta linha, algo muito semelhante à média móvel, que é quando o preço se encontra nesta estrada aqui inferior das bandas Bollinger, por baixo da média móvel de 20, por norma o preço também está por baixo dos pontos pivô. Quando o ponto pivô se encontra por cima, ou seja, o preço por cima dos pontos pivô, o preço também está por cima na parte da linha da estrada, da esquerda, vamos dizer, na parte alta, entre a linha superior e a média móvel. Então, dá-nos aqui um preço repetitivo. É um bem substituto, é um bem que se está aqui a repetir e poderá assim não fazer tanta falta. A média móvel é de 20, não é de 30 a de 40, mas nós podemos simular. Nós podíamos pôr mais bandas Bollinger com maior expansão, vezes 2 vezes, vezes 3, vezes 4, vezes 10. No meu canal isto já está muito bem explorado e como os pontos pivô negocia maioritariamente em cima da média, desta média azul, é o mesmo que faz os pontos pivô que, quando fazem, estão a dar o mesmo sinal de nos posicionarmos. Bem, mas cuidado com o seguinte, cuidado com esta linha superior, porque esta linha superior ou a inferior podem dar uma certa ideia de limitação aos objetivos, ou seja, para o nosso modelo que é construir uma carteira de longo prazo, os pontos pivô dão a sensação, continuam-nos a dar vários objetivos e semana a semana, conforme vão vendo aqui, eu agora até vou pôr o vermelho com maior destaque, semana a semana este vermelho, à medida que o preço sobe também vai sendo cada vez maior, é como aquela cenoura à frente do burro, que a cenoura ao burro por mais corra, quanto mais corre também mais corre a cenoura, porque a cenoura está presa ao burro e ele nunca a apanha e este ponto pivô é sempre uma média exponencial sobre o preço. Daí que é claro que o preço nunca alcança esta terceira resistência, nem a segunda nem a primeira. Já no caso, não se pode dizer o mesmo à média móvel, que ao ser um indicador por atraso, e não uma projeção com vista ao ponto pivô, ok? O que é que acontece? Pode dar aqui uma sensação, eu não desviei isto, pode dar aqui uma sensação de erro. Eu vou aqui dar, por exemplo, um exemplo. Olhem, aqui limitou. Vejam que está aqui o objetivo, ele aqui bateu na barreira e dá a sensação que há um limite, dá a sensação que há um muro que não nos deixa transpor aquele nível e que nos leva a dizer, agora aqui stop, isto não vai subir mais, eu vou fechar já a minha posição aqui, eu vou desistir agora, porque esta minha posição, se eu não a fechar, o preço vai retroceder e depois vem um movimento vermelho que me assusta, que na verdade não toca o ponto pivô, não toca a média móvel, mas ao se vir este vermelho há uma sensação de receio, como aquelas notícias alerta, etc, que deixam as pessoas em alerta, ok? Bem, temos aqui outra em que veja-se que o preço superou esta média do ponto pivô, temos aqui outro exemplo, ok? Mas agora, um fenómeno que eu vos quero explicar é que aqui por baixo ele também pisa a parte de baixo. E agora quando pisa até já é tarde. E sabem porque é que já é tarde?
Reparem nas correções. Quando é que houve correções dos pontos pivô? Olha, reparem, os pontos pivô subiram sempre e a nossa regra é que depois do máximo ele apenas tem 2 descendentes. 1, 2. E depois volta a subir. E depois aqui tem só 1. E depois volta a subir. Depois deste máximo desce 1 e 2. E depois volta a subir. E agora desce 1, 2 e 3. Olhem aqui. Este último da semana que está a correr já é 3. Marcou antes deste movimento se perder ainda muito mais. Marcou logo aqui. Assim que abre a vela logo no início, com mais antecedência em relação a este. E só aqui, agora, é que esta linha verde que aqui está, que a podemos ampliar para se perceber, já o preço está bem por baixo, vem mais tarde do que a sinalização dos pontos pivô. Então a pergunta que se coloca aqui é: tem utilidade para nós as bandas Bollinger? Ou de facto dão-nos uma informação repetida e com alguma até ineficiência, digamos que um atraso, porque as médias móveis baseiam-se numa média, é verdade, mas os pontos pivô, embora se baseiem em contas do passado, projetam sempre os próximos níveis com base nas contas da semana passada, do mês passado, do ano passado, etc. Depende daqueles que tínhamos configurados. Todos se podem transpor no movimento e ultrapassar, sobrepassar, como foi com as bandas Bollinger? É claro que sim, também pode acontecer. Bem, para já era aquilo que eu vos queria mostrar, e porque de facto faz sentido aquilo que eu quero falar, e porque ainda tenho que dedicar um ou outro evento aqui às bandas, neste caso aos pontos pivô, eu quero mencionar que, uma vez que estamos a mostrar o gráfico com atraso, já mais atualizado, na altura que forem ver este vídeo, ele já terá andado mais um pouco, mas eu quero mostrar e aproveitar e fazer também o que é que teria sucedido a esta nossa carteira. Por exemplo, a de curto prazo, nós sabíamos que já tinha sido ameaçada porque tivemos este posicionamento aqui nesta linha azul, não garantimos o posicionamento na linha vermelha, mas simulámos que se o tivesse sido feito, ele teria aqui o seu ponto médio, vimos que teria sido alcançado. Eu quero pôr a pensar de como é que teríamos reagido em relação a isso. Bem, e então fica para um próximo vídeo falarmos com mais detalhes sobre isso, porque é importante perceber como gerir este preço médio, como ser disciplinado perante o preço médio e como, acima de tudo, aquilo que foi perspectivado, aquilo que foi falado, porque é que deve ser cumprido, porque é que deve ficar escrito, porque passado algum tempo temos que rever aquilo que escrevemos para não nos esquecermos e não nos deixarmos levar pelos preços que criam uma ilusão óptica, que nos levam depois ao engano se não formos metodólogos, neste caso se não seguirmos a metodologia, se não formos metódicos, se não formos disciplinados. Eu espero que tenham gostado, coloquem like, subscrevam, reencaminhem para os vossos contactos e cá nos veremos já na próxima. Bem-aja a todos.